Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns elementos dos polígonos. Vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula relembrando o que são polígonos. Os polígonos são contornos fechados formados por segmentos de retas, como esse aqui, por exemplo. Esses segmentos de retas que formam os polígonos são chamados de lados. Já os pontos de encontro entre os lados de um polígono são chamados de vértices do polígono. Aqui nós podemos ver outros exemplos de polígonos. Esse aqui, que possui 4 lados, e também esse, que possui 5 lados. Quando temos dois vértices que estão ligados por um mesmo lado, esses vértices são chamados de vértices consecutivos. O mesmo acontece quando temos dois lados que possuem um vértice em comum. São chamados de lados consecutivos. Atenção! Vamos ver exemplos de figuras que não são polígonos, como essa. Essa figura, apesar de ser composta de segmentos de retas, não é um polígono, pois é um contorno aberto. Agora, observe essa figura. Ou então, esse círculo. Bom, essas duas figuras não são polígonos, pois os seus contornos não são compostos por segmentos de retas. Nessas figuras, nós temos um contorno que faz uma curva. Por esse motivo, não temos polígonos. Agora, observe essa figura. É um contorno fechado formado por segmentos de retas, porém, dois de seus lados se cruzam. Por esse motivo, essa figura não é um polígono. Bom, com esses exemplos, nós vimos como diferenciar figuras que são e que não são polígonos. Já nos próximos exemplos, nós vamos ver como nomear os polígonos, e isso vai acontecer de acordo com a quantidade de lados que eles possuem. Observe! Aqui temos um polígono com 3 lados, que é chamado de triângulo. Nós observamos que esse polígono com 3 lados também possui 3 vértices. Aqui nós temos um polígono com 4 lados. E atenção, esse tipo de polígono é chamado de quadrilátero. Observamos mais uma vez que a quantidade de vértices é a mesma que a quantidade de lados. Em um quadrilátero, nós temos 4 lados e também 4 vértices. Aqui podemos ver um polígono chamado pentágono, que possui 5 lados e também 5 vértices. Bom, esses são apenas alguns exemplos de como podemos nomear os polígonos através da quantidade de lados e de vértices que eles possuem. Você pode pesquisar para saber um pouco mais sobre os outros nomes dos outros polígonos. Agora, vamos ver um outro elemento dos polígonos. Esse elemento é o ângulo. Nós observamos que dois lados consecutivos formam um ângulo. Aqui no triângulo, por exemplo, nós temos 3 ângulos. Já no quadrilátero, nós temos 4 ângulos, um em cada um dos vértices, formados pelos dois lados que se encontram nesse vértice. O mesmo acontece com a próxima figura, que possui 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, pois é um pentágono. A partir de agora, nós chamaremos esses ângulos de ângulos internos do polígono. Agora vamos ver exemplos de outros ângulos que também aparecem nos polígonos. Para isso, vamos observar mais de perto esse pentágono. Para estudar os próximos ângulos, nós vamos fazer um prolongamento de um dos lados desse polígono. Isto é, observamos que os lados são segmentos de reta.